Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Iniciemos com alegria esta celebração, pedindo ao Senhor que semeie em nosso coração as sementes do reino, para que assim, enriquecidos do seu ensinamento, possamos testemunhar com alegria a nossa fé no amor e no serviço. Hoje também lembramos a festa de Nossa Senhora do Carmo, apesar do domingo ter a precedência, mas lembramos, e para aqueles que desejarem, no final da celebração, poderão também receber o Santo Escapulário como sinal de consagração a Nossa Senhora. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele nos convida a ouvir a sua palavra, o seu ensinamento, para que Ele, nos ensinando, o nosso coração acolhendo, Ele nos cure e nos converta. Para falar sobre o reino, o projeto de Deus que Jesus traz para dentro da nossa história, que apresenta à humanidade, Ele usa muitas comparações a partir da realidade e da compreensão daqueles que estão à sua frente. Por isso, muitas coisas Jesus vai falando em parábolas, não para dificultar, muito pelo contrário, era para facilitar a compreensão. E ele vai se dirigindo às multidões, sai de casa e vai à beira do mar, onde o povo estava. E ali ele começa a ensinar. Ensina da barca, a barca que é sinal da comunidade, que continua a missão de Jesus ensinando todas as pessoas. E Jesus fala que porções de sementes caem em terrenos diferentes. Terreno fraco, que nada produz, mas há esperança, porque uma parte da semente cai em terreno bom e tem produção abundante, sempre de acordo com o acolhimento do coração. À parte, Jesus vai esclarecer os discípulos, ele vai explicar a parábola, como explicou também para nós, onde a semente cai e quais os tipos de terreno que se encontra: o chão duro, o pedregoso, o cheio de espinhos e o terreno bom. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós sejamos terra boa,
Mas nenhum terreno é tão puro assim para ser só terra boa. Ele sempre tem pedras, ele sempre tem espinhos. É terreno que a terra precisa ser revolvida, precisa ser tombada, para que a semente possa penetrar e germinar. É o trabalho de cada um, de preparar o seu terreno, tirando os espinhos, as pedras, trabalhando para que o seu terreno esteja preparado para acolher o ensinamento de Jesus. Os discípulos, aqueles que sentam à frente do Senhor, com a disposição de ouvir, de aprender, eles vão passando por um processo de aprendizagem com Jesus, de compreensão sobre o real significado do reino de Deus. Ele vai explicando para nós. Jesus, ele vai revelando aos ouvintes os mistérios do Pai, não para que guardemos para nós mesmos, mas ele nos ensina a transmitir estes ensinamentos que aprendemos a todas as pessoas, a comunicar aos irmãos a alegria do Evangelho, a força salvadora de Deus semeada no coração do mundo e que garante a vida, a alegria de todos os homens e mulheres. As multidões e muitos líderes também se fecham ao ensinamento do Senhor. E aí Jesus vai lembrar a profecia de Isaías: não veem, não ouvem, não entendem. Ouvem com má vontade, o coração está fechado. Por quê? Porque não acreditam em Jesus, não seguem Jesus, carregam dentro de si um coração fechado, um coração com má vontade. Lógico que ali, por mais que se semeie, a semente não cresce, porque é o terreno pedregoso, é o terreno cheio de espinhos, é o chão duro. Ali facilmente aquilo que foi semeado se perde. O que não deve acontecer com os discípulos, o que não deve acontecer conosco. Somos felizes porque Jesus abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ajuda a entender o ensinamento e perceber a manifestação do reino. O projeto de Deus não fracassa. Não podemos ceder às dificuldades dos terrenos que estão à nossa frente, porque o trabalho não é infrutífero. É preciso continuar semeando. É preciso continuar insistindo para que as pessoas ouçam, abram o coração. Por isso não podemos ceder, devemos continuar semeando sempre. Jesus semeava, apesar das dificuldades do terreno, ele não deixou de semear, porque ele via a possibilidade da semente germinar. E esta também é a nossa tarefa, continuar como Jesus, semeando na vida, na história, gestos de bondade e de misericórdia, até nos ambientes mais hostis, onde as pessoas estão afastadas do caminho, do seguimento de Jesus,
onde as pessoas não vivem nem não praticam a religião. Ali também é lugar para lançar as sementes. Porém, Jesus semeava com a esperança do lavrador da Galileia. Assim também deve ser a nossa semeadura, semear com esperança, sabendo que parte das sementes pode cair em terrenos difíceis, pode continuar caindo no chão duro, nas pedras e nos espinhos, mas pode encontrar também terreno bom. E a semente germina e cresce. O importante da semeadura é a colheita, porque senão nós ficamos olhando para o terreno e vamos reservar sementes, porque vamos semear com mesquinhez, e aí não dá certo. A gente começa a fazer conta, e a gente acha que vai desperdiçar muitas sementes. E temos que semear com largueza, e assim a colheita também será grande. Não faltam obstáculos e nem resistências ao reino de Deus, ao ensinamento de Jesus, mas a força de Deus faz crescer a semente e apresenta os seus frutos. Seria absurdo deixar de semear. A nossa tarefa, meus irmãos e irmãs, não é fazer crescer a semente. Isso pertence a Deus. Deus faz crescer a semente. Ele dá a graça. A nós compete semear, lançar as sementes, os gestos de bondade, de amor, de misericórdia, de justiça. A nós compete apresentar uma vida que compreende e vive os ensinamentos de Jesus. Na Igreja de Jesus, nós não precisamos de colhedores. Não se trata de colher êxitos, conquistar a rua, dominar a cidade ou impor a nossa fé. O que faz falta são semeadores, seguidores de Jesus, que semeiam com a vida por onde passam, palavras de esperanças, gestos de amor e compaixão. É esta a nossa tarefa, é esta conversão que devemos promover em nós, ir passando da obsessão de colher ao paciente trabalho de semear. Jesus nos deixou em herança a parábola do semeador, que nós acabamos de ouvir, e não do colhedor. Esse é o nosso desafio. Ouvindo a palavra, acolhendo em nosso coração, que deve estar disponível para Jesus, enchemos as nossas mãos de sementes. A nossa vida está motivada a viver o que aprendemos do Senhor. E é assim que nós vamos semeando na história, na nossa realidade, as boas sementes do reino de Deus. E Deus fará crescer esse testemunho marcado pelo ensinamento do Senhor, manifestado no amor e no serviço, que deve ajudar a tornar a nossa vida e o mundo que nos cerca cada dia melhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.